6, 45 a 52, logo a seguir, Jesus tinha multiplicado os pães. Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, ou seja, várias horas depois, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. A outra versão diz que ficaram com medo. Mas Jesus imediatamente falou com eles, disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois, olha o coração aí, minha gente, olha o que diz, pois o coração deles estava endurecido. Pai querido e amado, vem falar conosco, Pai. Vem desendurecer o estado do nosso coração, para que o Senhor tenha liberdade de operar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, e que essa palavra deixe o meu coração num novo estado. Deixa o meu coração alegre, deixa o meu coração contente, deixa o meu coração com liberdade para Teu Santo Espírito fazer o que Ele quer fazer na minha vida, na minha família e na vida de todos aqueles que estão ao meu redor. Talvez algumas pessoas chegaram hoje aqui, Pai, com o coração pesado, com o coração aflito. Escolhe essas pessoas de uma maneira especial, Pai, para abençoar a vida delas e elas saiam da igreja totalmente diferente da maneira que elas chegaram. Fala conosco, Senhor. Teu Santo Espírito tem liberdade para falar com cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A vida, queridos, traz situações que a princípio a gente não entende. Às vezes acontecem coisas que a gente não entende. Às vezes precisamos de outros acontecimentos, ou precisamos de um depois, para entender o que aconteceu antes. Né? Há um ditado que diz que o caos, ele precede as grandes mudanças. Mas na hora que o caos acontece, você fica num grande vazio, você fica desorientado, fica desorganizado, você fica meio perdido, fica às vezes até meio zonzo. Depois, com o que acontece depois, é que você entende por que veio aquela desorganização anterior, por que veio aquele caos, por que veio aquela confusão. Jesus aqui, querido, estava no início do seu ministério. Apesar de já ter realizado vários milagres, apesar de já ter dado até instruções, escolhido os seus discípulos, dado instruções para eles, parece que os discípulos ainda não tinham compreendido duas coisas fundamentais. Quem era Jesus? Eles estavam seguindo, mas parece que eles ainda não tinham entendido quem era Jesus. O que Jesus veio realizar. E segundo, parece que eles também não tinham compreendido quais eram os propósitos de Deus, de Jesus, com eles, os 12. Então eles ainda estavam assim, meio
desorientados, perdidos, seguindo Jesus. Certa ocasião, Jesus disse: tem muita gente que segue só para comer pão. Não querem ouvir a minha palavra. E os discípulos, queridos, estavam no início, então eles ainda não entendiam muito bem qual era a missão de Jesus, o que é que Jesus veio realizar, e muito menos o que é que Jesus queria com a vida deles. Então os discípulos ainda estavam assim meio desorientados. Nós, às vezes, querido, com os acontecimentos ao nosso redor, a gente também se sente assim. Tem hora que acontece uma porção de coisa que a gente fica perdido no meio de um mar de acontecimentos. Vem uma coisa, vem outra coisa, vem outra coisa, vem outra coisa. E você às vezes fica assim: qual é o próximo passo? Aonde é que eu vou chegar? Onde é que isso vai me levar? Como é que eu vou continuar? Às vezes nós também, com os acontecimentos, ficamos meio caóticos, meio perdidos, sem saber o que fazer. Até o próprio Senhor Jesus, querido, de alguma forma, ele foi afetado pelo que estava acontecendo no início do seu ministério. Até o próprio Senhor Jesus. Ele foi afetado pelo que acontecia. Apesar dele já ter operado milagres, ele foi para Nazaré, e em Nazaré ele foi rejeitado. Quem é esse aí? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Quem ele pensa que ele é? E diz que ele em Nazaré, ele não pode fazer milagres. Porque o povo estava endurecido no coração. O povo estava incrédulo. Então preste atenção, querido, que o que eu estou falando aqui agora tem a ver com o que eu falei anterior para você. Então ele foi excluído em Nazaré, botaram ele para fora de Nazaré, onde era a sua casa. Quando ele soube da morte de João Batista, logo a seguir, primeiro ele foi expulso de Nazaré, ele soube da morte de João Batista. Diz a palavra, querido, se a gente lê o texto, que ele tentou se retirar. Ele tentou ir para um canto, mas a multidão não deixou ele em paz. A multidão foi atrás dele. E foi aí que culminou com o milagre, a primeira multiplicação de pães e peixes, porque os discípulos: olha aí, eles estão atrás do Senhor, faz alguma coisa, manda elas embora, procurar aí um lugar para comprar alguma coisa para comer, está ficando tarde. E Jesus operou a primeira multiplicação de pães e peixes. Só depois da primeira multiplicação de pães e peixes é que Jesus conseguiu ficar sozinho e ir para o monte orar. Tem horas, queridos, que a gente, para se recuperar dos baques, a gente precisa ficar sozinho com Deus. Amém, queridos? Olha só, querido, ele sofreu primeiro rejeição, foi desprezado, foi desvalorizado. Esse não era daqui, esse aí não é o filho de Maria, esse aí não é o filho do carpinteiro, quem ele pensa que ele é? E ele foi excluído, ele foi banido, ele foi desprezado. Queridos, rejeição é uma coisa que dói. Rejeição é uma coisa quando você se vê, você não faz parte disso, você está fora, você não é daqui. Sai daqui que você não é do nosso meio. Isso é uma coisa que dói, minha gente. Até numa reunião de família, que você está presente, você vê que todo mundo na família nem dá bola para você. Te deixa de lado. Incomoda, minha gente. Amém? Ele também tinha passado pela perda de João Batista, querido. Perder pessoas preciosas, querido, dói, machuca, faz a gente parar para pensar, não é? Porque isso é outra coisa que acontece. Então, tem gente, queridos, que gosta de se recuperar quando passa por momentos difíceis. Tem gente que gosta de se recuperar na companhia de outros.
Quem é que aqui, querido, quando está mal, você gosta de procurar alguém, quer conversar, quer fazer uma coisa, quer bater papo? Tem gente que gosta. Tem gente que não, querido. Que quando passa por uns baques, por umas dificuldades, gosta de ficar sozinho. Não gosta de ficar com ninguém. Me lembro minha querida mãe, quando ela se aborrecia, ela entrava no quarto, fechava a porta e dizia, por favor, ninguém me incomode. E a gente deixava ela lá, até que a hora que ela saía, e saía alegre e contente. A gente já conhecia. Então tem gente que gosta de se recuperar, querido, sozinho. Jesus era assim, várias vezes Jesus fez isso. Ele saía do meio da multidão, procurava um canto. Diz que quando ele soube da morte de João Batista, ele foi para o deserto, ele queria ficar sozinho. Os autores modernos dizem, né, que Jesus queria elaborar o luto da perda de João Batista. Sabe que o luto mexe com a gente, não é, minha gente? Então os autores modernos dizem que Jesus estava querendo ali elaborar a perda de João Batista, mas as pessoas foram atrás dele, não deixaram, né? Cada um de nós aqui, quando quer se reabastecer, que quer se recarregar, a gente tem as nossas estratégias, né, meu irmão? Quando você está sobrecarregado, cansado, entristecido, amuado, machucado, o que é que tu faz? Cada um de nós tem uma estratégia. Cada um tem alguma coisa que faz. Quando eu for assim, eu gosto de cuidar das minhas plantas. Quando eu fico assim, eu pego meu cachorro e vou passear com ele. Porque ele me ama do jeito que eu sou. Cada um de nós tem uma estratégia, querido. O Senhor Jesus, a estratégia dele era ficar sozinho. Quem aqui tem coragem de dizer que tem horas que a tua vontade é ficar sozinho? Uma porção aqui, querido. Né? Quero ficar sozinho. Jesus pediu aos discípulos que fossem para o outro lado, porque ele queria ficar sozinho. Vão para o outro lado, eu vou despedir as multidões e vocês vão para o outro lado. Ou seja, Jesus não queria nem multidão com ele e nem os seus 12 discípulos. Vão para o outro lado, depois eu vou ao encontro de vocês. Jesus queria ficar sozinho, querido. Só que Jesus foi para o monte, lá estava orando. Jesus sabia tudo que estava acontecendo com os discípulos, mesmo lá no monte, em oração, buscando ao Pai, buscando conforto, buscando encorajamento, buscando coragem, força, ânimo. Ele estava vendo tudo que estava acontecendo com os seus discípulos que estavam no meio do mar. Presta atenção, meu irmão. Jesus hoje está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele está lá à direita do Pai, mas Ele sabe tudo que está acontecendo na tua vida. Ele sabe tudo que está acontecendo na tua casa. Ele sabe tudo que está acontecendo na tua família. Ele sabe todas as contas que você ainda tem que pagar esse mês. Ele está vendo tudo, Ele está olhando tudo, Ele está percebendo tudo que acontece em você. Amém? Talvez Ele esteja vendo que você hoje está remando com dificuldade, porque você está enfrentando aí um vento contrário. Mas o que Jesus vendo os discípulos com dificuldade, pega aqui a chave, queridos, pega aqui a dica. Jesus vendo que eles estavam passando dificuldade, o que Jesus fez? Jesus vendo que eles estavam enfrentando vento contrário, o que Jesus fez? O que ele fez, minha gente? Você leu a Bíblia? Jesus foi até eles.
Jesus foi aonde eles estavam. Presta atenção, meu irmão. Tem vento contrário que não adianta você repreender. Porque esse vento contrário vai trazer Jesus para próximo de você. Porque esse vento contrário vai levar você para perto de Jesus. E aí você fica aí, está repreendido, está repreendido, está repreendido. Mas tem vento contrário que é propósito de Deus. Ninguém diz amém. Tem vento contrário, querido, que nos aproximam de Jesus. Trazem Jesus para perto de nós. Presta atenção nesse caso aqui que nós acabamos de ler. Sem esses ventos contrários, Jesus não iria ao encontro deles. Se não tivesse ventado nada contrário, eles teriam ido para Betsaída e pronto. E Jesus ficava lá no monte orando, saía de lá quando ele queria. Então, sem esses ventos contrários, eles não teriam vivido essa experiência sobrenatural de ver Jesus andando por sobre as águas, de ver Pedro descer do barco, de ver Pedro afundar, de ver Jesus puxar Pedro do fundo do mar. Não teria visto Jesus entrar no barco e o vento cessar. Então presta atenção, querido, que tem coisas, tem adversidades na vida de um filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Tem adversidade na vida de um cristão. Tem adversidade na vida de alguém que tem uma relação com Deus através de Jesus Cristo. Não são ventos contrários, eles vêm, são adversidades que vêm para nos aproximar de Deus, ou para trazer Deus para a nossa situação, para mudar aquilo que a gente está vivendo. Então presta atenção, querido, quando as circunstâncias, quem sabe tem alguém aqui enfrentando um vento contrário? Um vento contrário, presta atenção que às vezes esses ventos contrários, esse tempo que fica difícil de remar, de prosseguir, dá um incômodo, dá um desconforto. Fica alerta, querido, porque muitas vezes são esses momentos que precedem novas revelações de Deus para você, né? Novos propósitos de Deus para você. Talvez a resposta de uma coisa que você não está entendendo é esse vento contrário, é essa confusão que acontece, que de repente está trazendo uma resposta que você não estava entendendo. Então esses momentos que trazem tanto incômodo, tanto desconforto, às vezes estão anunciando, querido, as fronteiras de algo novo que vamos descobrir, de algo novo que a gente vai ultrapassar, de algo novo que a gente vai transpassar, de algo novo que a gente vai ficar sabendo a respeito de Deus, a respeito dos planos de Deus, dos propósitos de Deus na minha vida. É algo que vai nos levar a um novo degrau de fé. Você vai passar de nível, você vai para um outro nível, aonde você vai ter um novo conhecimento, uma nova visão, até da tua própria vida. Olha só, você passou por tudo isso, porque agora eu vou te levar para aquilo. Esse vento contrário, esse difícil de remar, foi difícil para você? Foi, mas agora eu estou vindo ao teu encontro para te tirar daqui e levar para aqui, para coisas novas. Eu quero abrir a tua visão, eu quero abrir a tua cabeça, eu quero te dar mais conhecimento, eu quero que você seja mais alegre. E não fique aí com o coração duro, sem compreender o que é que Deus está fazendo. Vocês estão aí, minha gente? Digam amém. Né? Então presta atenção, Jesus foi ao encontro deles, e quando eles viram Jesus, é interessante que a palavra diz que eles viram que era Jesus andando por sobre as águas, mas ainda assim ficaram com medo. Ué, mas não era Jesus? E por que eles ficaram com medo? Diga para o teu irmão, meu irmão, é normal ter medo. Mesmo vendo Jesus no meio da tua situação, é normal ter medo. Por quê, querido? Porque o ser humano, quando vive situações que estão fora do controle dele, ele tem medo. Quando ele corre risco de vida, ele tem medo. Quando ele corre algum perigo, ele tem medo. Né? O medo,
ele nos protege de alguma forma, ele traz cautela, traz prudência, mas o medo também traz, queridos, coragem. E é interessante que Jesus falou para ele, coragem! Muitas vezes o combustível da coragem que nós temos, quem aqui diz, eu sou corajoso? Ninguém levanta a mão. Muitas vezes, o combustível da minha coragem é o medo. Uma mãe, quando vê um filho passando por uma necessidade, ela vira leoa. Ela se joga no mar, ela faz o que for para salvar aquele filho. Se for o marido, não, ela afunda ele, mas se é o filho... Se você lembrar, querido, quem aqui se lembra de um momento que você foi corajoso? Lembra? Um momento que você foi corajoso? Você foi corajoso, mas você tinha medo. Você tinha medo. Será que isso vai dar certo? Será que vai acontecer como eu quero? Então, querido, presta atenção. O medo, muitas vezes, é um combustível para a gente ter coragem. Jesus diz, coragem, sou eu, não tenho medo. E Pedro, que apesar de estar no meio daqueles que tiveram medo, porque todos eles ficaram apavorados, Pedro teve coragem, disse, Senhor, que eu vá até aí andando por sobre as águas. E aqui mais uma coisa para a gente, presta atenção, querido, andar pela fé, viver pela fé, sempre vai envolver algum risco, sempre vai envolver algum incômodo, sempre vai envolver até medo. Se você pegar todos que buscaram Jesus, em algum momento tiveram medo. Jairo, quando anunciaram que a filha tinha morrido, Jesus disse, não temas, continua acreditando em mim, continua olhando para mim, continua crendo. Amém, querido? Não tem para a gente andar pela fé, viver pelas promessas de Deus, pela palavra de Deus, vai exigir de nós passos de coragem. Será que essa semana você deu algum passo de coragem? Deu um passo de coragem? Ficou com medo? Será que é besteira? Será que é coisa da minha cabeça? Não, eu vou acreditar, eu vou crer, eu vou dar um passo, eu vou ter coragem. Eu vou meter a cara. Eu vou meter a cara e vou ganhar dinheiro. Aí tinha uma vozinha lá dentro, mas será que tu vai ganhar dinheiro mesmo? Ou tu vai perder mais? Diga para o teu irmão, meu irmão, para você ganhar dinheiro, você tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Com medo ninguém ganha dinheiro nenhum, minha gente. Tem que ter coragem. Tu abre o teu comércio, tu abre a tua loja, tu faz o que você tem que fazer, tu vende teus bolos, tu vende avô, você faz o que tem que ter coragem. Não é? Tem que ter coragem. Porque dar um passo de coragem, querido, é sair da zona de conforto, é sair da acomodação, é sair desse barco só de reclamação, de queixa. Tem gente que só fica reclamando, e não faz nada, e não tem coragem de dar um passo de fé, e não tem coragem de fazer uma coisa diferente, não tem coragem de fazer algo que nunca fez antes. Pedro pediu, Senhor, que eu vá até a ti, andando por sobre as águas. Então, a gente olha aqui, querido, que Jesus usou toda essa situação. Primeiro, Jesus tinha que trabalhar com Pedro, que Pedro seria o principal dos apóstolos. Então, Jesus precisava ter Pedro ali afinado com ele. Segundo, ele precisava dos discípulos para levar o evangelho para frente. Jesus aqui, né, ele não está trabalhando só com o Pedro, com os discípulos, está trabalhando comigo, está trabalhando com você, né? Está aqui para mostrar para você que tudo que você tem vivido, esses ventos contrários, essas lutas, essas dificuldades, tudo isso tem um pra quê de Deus na tua vida.
Amém? Tem um lugar a chegar, tem um lugar a alcançar, tem um objetivo. Você vê que quando Pedro começou a olhar para a força do vento, ele afundou. Presta atenção, se você lê o texto, é isso que a Bíblia tem de fantástico, que a gente olha coisas, lê o texto tantas vezes e a gente não percebe alguns detalhes, fazem toda a diferença. Jesus não cessou o vento até Pedro aprender o que ele precisava aprender. Que ele olhou para o vento, ele começou a afundar. Quando ele viu que ele estava afundando, o que ele fez? Senhor, salva-me! Jesus não cessou o vento, queridos. Não cessou a tempestade. Pega aqui na minha mão, que comigo você pode contar. Deus está falando contigo, viu? Pega a minha mão, que comigo você pode contar. Eu estou por perto, você não vai afundar, você não vai submergir, mesmo que você não tenha confiado em mim, nem olhado para a força dos ventos, eu vou segurar a tua mão e vou te tirar dessa situação. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Mas eu vejo uma outra coisa aqui. Jesus não cessou o vento enquanto Pedro não aprendesse que ele precisaria de Jesus o tempo todo. Mas ele também não cessou o vento até que os discípulos, vendo o que viram, porque eles viram a tempestade, eles viram os ventos contrários, eles viram Jesus andar, eles viram Pedro afundar, viram Jesus socorrer, até que os discípulos, vendo o que viram, desendurecessem o coração deles. Por incrível que pareça, querido, tem gente que anda com Jesus, mas com o coração endurecido. Endurecido por mágoas, endurecido pela rejeição, endurecido pelas perdas, endurecido pelos ventos contrários. Está com Jesus, mas com o coração endurecido. Aí, o que é que Deus faz para desendurecer o nosso coração? Me respondam. O que é que Jesus faz para desendurecer o coração de alguém? Quem conhece? Aqui não tem ninguém com coração endurecido, tudo santo aqui. Mas você conhece uma pessoa que está endurecida? Conhece? Conhece? Diz que é crente, diz que está servindo a Deus, mas está com o coração endurecido. Aí o que Jesus faz? Para desendurecer o coração. Essa mensagem é para a gente, viu, minha gente? Não é para os outros, não, é para a gente. Jesus deixa a tempestade chegar. Jesus aumenta os ventos contrários. Jesus dá medo. Até fantasma aparece. Às vezes afunda, grita, berra. Mas Jesus, às vezes, querido, é aquilo que adianta, não adianta ficar repreendendo. Está repreendido esse vento contrário, está repreendido em nome de Jesus. Para de repreender, porque isso que está vindo, vem para você melhorar, para você crescer, para você andar, avançar. Mas tem gente que gosta de ficar endurecido, né, minha gente? Gosta de ficar ali. Reclamar é fácil, murmurar é fácil, julgar é fácil, apontar é fácil. Amém, querido? Não deixa seu coração endurecer, não, porque senão vem tempestade, querido. Queridos, muita tempestade a gente já passou, viu? Fala assim para Deus: Deus, eu já aprendi, obrigado, Senhor. Não precisa amar, não, Senhor. Eu já entendi que sem o Senhor eu não sou nada. Eu já entendi que eu tenho que segurar a tua mão. Eu já entendi que o Senhor é um Deus de milagre. Eu já entendi que o Senhor é fiel. Não precisa mais vento contrário, Senhor. Não preciso mais de rejeição, de exclusão. Não preciso mais disso não, Pai. Já aprendi. Quem é que tem coragem de dizer: Deus, eu já aprendi? Isso, fala para Deus: Jesus, já aprendi, Jesus. Por
que, querido, que Deus tem que desendurecer o coração? Porque do coração depende tudo. Se o coração está endurecido, primeiro Deus não vai fazer nada na tua vida. Olha para quem está com o coração endurecido. Não aqui. Mas você conhece alguém que está com o coração endurecido. Olha para a vida dele. Olha para a vida dela. O que está acontecendo? Responde para mim. O que está acontecendo? Nada. Só tempestade, só vento contrário. Né? Apanha, apanha, apanha e não aprende. Então, querido, o coração depende de tudo. Imagina, seguir Jesus com o coração endurecido. O que adianta? Está presente, mas não está presente. Diz a palavra que quando Jesus subiu para o barco com Pedro, aí é que o vento cessou. E eu procurei na Bíblia, querido. Aqui foi pela primeira vez que os discípulos adoraram ao Senhor Jesus e disseram: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Querido, se não tivesse vindo esse vento contrário, eles não teriam essa revelação. Eles não teriam feito essa confissão, não é? Então os ventos contrários mostraram a eles que o Senhor é Deus, que Jesus era o Filho de Deus. E mostraram a eles também que Deus tinha um propósito para a vida deles. Porque a Bíblia diz que apesar dos milagres, tudo que Jesus já tinha feito, o coração deles estava endurecido, eles não entendiam, não compreendiam o propósito de Deus com a vida deles, com o que é que viria depois. Então presta atenção, querido, quanta coisa teve que acontecer para desendurecer o coração deles. Depois disso, você vê lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, eles foram para Genezaré, e Genezaré foi uma explosão de milagres. Depois que Deus desendurece o nosso coração, acontece milagre de tudo que é lado. Acontece mudança de tudo que é lado. Você vê uma porção de coisas acontecerem que você não tinha visto antes. Amém, querido? E o mesmo acontece com a gente, querido. Né? Quando Deus desendurece o nosso coração, a gente descobre que tudo tinha um para quê. Tudo tinha um depois. Para os discípulos, para o Evangelho, para a humanidade, para nós que estamos aqui hoje. Amém? Então, terminando, hoje, da mesma forma, Jesus está à direita do Pai. Jesus está à direita do Pai e Ele sabe tudo que você está passando. Ele conhece, Ele está olhando para você. Fala para o teu irmão, Deus está olhando para você. Você está olhando, diga o nome da pessoa. Maria, Deus está olhando para você. Rafael, Deus está olhando para você. Tia Vera, Deus está olhando para você. Ele sabe tudo que você precisa. Não é? Ele sabe tudo que você precisa. Ele conhece você pelo lado de dentro. Ele conhece as tuas dores, Ele conhece os teus medos, Ele conhece as tuas angústias, as tuas aflições. As lutas que você tem com você mesmo, dentro de você, e Ele conhece as lutas que você tem do lado de fora, os ventos contrários, a dificuldade de remar. Presta atenção que tudo que você está vivendo tem um para quê. Vou falar de uma outra forma, querido. Tudo que está nos acontecendo está dizendo alguma coisa para a gente. Tudo que está nos acontecendo tem uma resposta de Deus para nós. Tem uma direção que Deus está dando. Tem um para quê. Talvez você fique com medo. Talvez exija de você coragem. Ele quer mudar alguma coisa
do lado de dentro e do lado de fora. E foi essa obra que Jesus fez aqui na vida dos discípulos. Então, um texto que a gente já leu tantas vezes e a gente descobre uma porção de coisa aqui. Esse texto fala contigo que está aqui hoje. Talvez você não tivesse essa certeza, mas Jesus está olhando para você. Talvez você esteja como ele, sozinho, vivendo um momento de solidão, um momento de tristeza por uma perda, um momento que você sofreu na mão de pessoas que te desprezaram, desvalorizaram, te excluíram, te botaram para fora. Talvez você esteja no meio de um mar de dificuldades, os ventos contrários. Talvez você esteja cansado, a ponto de desistir, talvez até afundando. Jesus está olhando para você e está lembrando a você: eu estou olhando para você, confie em mim, eu tenho a solução, eu tenho a saída. Tudo isso que você está vivendo tem um para quê. Se você continuar o texto, Genezaré foi uma explosão de milagres. Porque, querido, o coração de Pedro estava diferente, o coração dos discípulos estava diferente. Quando está tudo diferente, fica tudo diferente. Vê na família, querido, quando na família está todo mundo bem, se dando bem, né? Com amor, com gratidão, começa a acontecer uma porção de coisa boa. Agora, quando tem lá alguém rabugento, reclamando, coração endurecido, desfazendo do que você fala, do que você acredita, emperra tudo. Amém, querido? Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Tenha fé, confie em Deus. Tudo isso tem um para quê? Não é? Tudo isso tem um para quê? Tem um depois. E olha só, creia, esse depois não é só para você. Esse depois é para a tua casa, é para a tua família, é para a tua saúde, é para as tuas finanças, é para o teu trabalho. Amém? Tem uma Genezaré que está vindo aí pela frente. Fala aí para o teu irmão, profetiza para ele. Tem uma Genezaré que está vindo aí pela frente. Você vai ver milagres que você nunca viu acontecer. Tenha fé, confie em Deus, não solte a mão de Jesus, porque com Ele no barco, o vento cessa. Uma salva de palmas ao Senhor. Queria pedir para você ficar de pé. Me perdoe, queridos, passei 5 minutos da hora, mas eu ainda estou aprendendo a ficar preso numa hora e meia. Amém? Estava com a liberdade de 2 horas, então estou aprendendo. Abaixa a sua cabeça, querido. Você é que sabe o mar que você está vivendo. Você é que sabe os ventos contrários. Você é que sabe os pensamentos que às vezes você tem a teu próprio respeito. Às vezes você tem uma luta interior. É você com você. Nem precisa do diabo, nem precisa de ninguém. Você com você mesmo. Às vezes tem conflitos, brigas. Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Talvez você esteja enfrentando ventos contrários. Talvez você venha enfrentando rejeição, desprezo. Talvez você venha enfrentando tristeza, porque tem perdido pessoas preciosas para você. Eu queria dizer que Deus está olhando para você. Que esses momentos que são tão incômodos, que são tão desconfortáveis, que desorganizam tanto a nossa vida, que desequilibram tanto a nossa vida, às vezes eles são apenas uma preparação para o que Deus vai realizar depois na nossa vida.
para a Genezaré que vai chegar à nossa vida. Às vezes Deus permite essas coisas para desendurecer o nosso coração e reavivar a fé que Ele nos deu. Então, Pai querido e amado, o Senhor conhece cada pessoa que chegou à tua casa nessa manhã. Talvez alguns chegaram aqui, Pai, se sentindo sozinhos, se sentindo desprezados, desvalorizados, excluídos. Alguns chegaram aqui extremamente tristes por perdas. Talvez outros estão trabalhando, e às vezes o que vem é muito pouco. Por mais que reme, parece que não está saindo do lugar, parece que está sempre no mesmo lugar. Talvez alguns aqui, Pai, já estão até afundando, como Pedro, porque o vento está muito forte e já está até afundando. Meu irmão, minha irmã, Jesus está olhando para você e Ele sabe do que você precisa, Ele sabe o que você necessita. Não solte a mão dEle. Pode ficar difícil, mas não solte a mão dEle. Segure a mão dEle, porque Ele vai te colocar de volta no barco e o vento vai cessar. Esse vento vai cessar e vai te levar para um outro lugar, para um outro estado de espírito, estado de ânimo, onde você vai ver uma porção de coisas acontecendo, e aí você vai entender por que é que você passou por todo esse caminho para experimentar essa Genezaré de novas oportunidades, de milagres, de livramentos, de provisão, de regozijo, de alegria, de prazer, de satisfação. Meu Pai, fortalece a fé de cada um aqui. Que o meu irmão saia daqui com a certeza que Deus está olhando para ele, que ele não pode soltar a mão de Jesus, porque é da mão de Jesus que vem as bênçãos, é da mão de Jesus que vem a cura, é das mãos de Jesus é que vem a provisão, é da mão de Jesus é que vem a salvação, é da mão de Jesus é que vem o livramento. Tira toda angústia, tira toda aflição do coração dele, meu Pai, e que ele saia da casa de Deus alegre, contente, feliz. Que ele saia daqui dizendo: Deus falou comigo e eu vou segurar a mão de Jesus. Eu vou segurar a mão de Jesus porque eu sei que Ele não vai me abandonar. Eu sei que mesmo na pior hora Ele vai me resgatar e vai me dar o livramento. Abençoa o meu irmão, Pai. Alguns aqui, Pai, estão lutando sozinho contra o vento contrário. Alguns aqui estão enfrentando tempestades. Fortalece, meu irmão, fortalece a sua fé, para ele e para ela continuar, porque ainda tem um depois. Quando o vento cessar, tudo vai mudar e o teu nome vai ser honrado e vai ser glorificado. Pela fé, já levante as suas mãos e já começa a agradecer. Já começa a agradecer. Já começa a agradecer, porque Deus é fiel. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.